Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Estamos chegando ao finalzinho da nossa longa jornada, mas muito edificante e que nos abençoou e certamente continuará nos abençoando porque é a palavra de Deus. Mateus capítulo 27. Deixa aberta nesse texto. A nossa reflexão será dos versículos 25 ao 56. Perdão, do 45 ao 56. Antes da leitura, eu tenho uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: o que você é capaz de fazer pelo bem daqueles que não gostam de você? O que você é capaz de fazer pelo bem das pessoas que não gostam de você? Esse texto que nós vamos ler, meus irmãos, mostra para nós o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós quando nós ainda não gostávamos de Jesus. Como pecadores, nós somos inimigos, pecadores não redimidos, não convertidos. Nós somos inimigos de Cristo, de Deus e da sua palavra. O que Cristo fez por nós? Vamos ler o texto, Mateus capítulo 27, dos versos 45 a 56. Esse texto é o texto da crucificação do nosso Senhor, um texto bem conhecido, a crucificação e a morte do nosso Senhor. Nos diz Mateus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e
a mulher de Zebedeu. Esse texto é um texto marcante nas Escrituras. Ele é o texto que marca o auge do ministério de Cristo na terra, o ponto alto do nosso Senhor. Ele está pendurado no alto de uma cruz e morrendo na cruz. E esse texto, portanto, encerra o ministério de Cristo na terra. Ele cumpriu a sua missão, mas não sem grande sofrimento, não sem antes experimentar a dor terrível da morte, por causa do meu e do seu pecado. Esse texto, portanto, meus irmãos, apresenta para nós, e devemos buscar isto nele, as vitórias que Cristo alcançou para nós. E aí a pergunta: pastor, mas o que Cristo fez por nós? Quais foram essas vitórias que Cristo alcançou para nós? A primeira vitória, ou que primeiramente Cristo fez por mim e por você, foi algo muito, muito importante, que só Ele poderia fazer. Jesus nos libertou do castigo eterno. Jesus nos libertou do castigo eterno. É interessante, meus irmãos, a gente observar como foi profundo e intenso o sofrimento de Cristo na cruz até a sua morte. O texto revela para nós que desde a hora sexta até a hora nona, portanto desde o meio-dia até as 3 horas, às 15 horas da tarde, o meio-dia é o ponto alto do sol e fazia calor, certamente naquele dia ali em Jerusalém, mas ali está pendurado o Filho do Homem, está sendo crucificado, ou foi crucificado, o Filho de Deus. E a natureza, céus e terra, testemunha a crucificação, o sofrimento e a morte do nosso Senhor. E ela não poderia reagir de maneira diferente, tal como reagiu: luto. O texto diz que houve trevas sobre a terra. A natureza está testemunhando, a natureza está se compadecendo, a natureza também está entristecida. Houve trevas da hora sexta até a hora nona. O Filho de Deus, crucificado, irá morrer sobre aquela cruz. E é interessante, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo são palavras aqui que, por vezes, aos menos avisados, aos que têm menos conhecimento das Escrituras, pode até assustar na pergunta que Jesus faz ou fez para o Pai. E a pergunta de Jesus é: Deus meu, por que me desamparaste? Ah, meus irmãos, não poderia ser diferente. O Filho foi desamparado pelo Pai. Da hora da sua crucificação, no alto da cruz, até o seu último suspiro, até o seu último momento de vida naquela cruz, ele foi totalmente desamparado pelo Pai, a ponto dele deixar isso registrado, a ponto dele clamar em alta voz por mais de uma vez: Deus meu, por que me desamparaste? Pesava sobre Cristo ali na cruz o peso intenso
o peso pesado do meu pecado, do seu pecado, dos pecados de todos aqueles por quem o Filho de Deus veio morrer na cruz. Sim, irmãos, o Filho foi desamparado desde o sofrimento até a sua morte, e esse foi o castigo que ele recebeu por mim e por você, o castigo que nós merecemos, que é o castigo eterno por causa dos nossos pecados. Cristo foi punido, Cristo assumiu, Cristo sofreu o nosso sofrimento, o nosso castigo, o castigo eterno. Meus queridos, esse castigo é por conta dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores e a Bíblia ensina assim. E Cristo, para salvar aqueles que Deus quis salvar, Ele precisava pagar esse alto preço. O preço do nosso pecado foi a morte. O preço do pecado é a morte. Você conhece bem, os que são conhecedores das Escrituras, o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito do salário do pecado. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Ali está o Filho do homem, ali está o Filho de Deus preso àquela cruz, com a sua face ensanguentada, com as suas costas moídas, feridas abertas, com os seus braços presos, com uma dor de cabeça infernal. Ele está lutando para respirar os últimos suspiros da sua vida ali naquela cruz. Mas ele ainda tem fôlego para clamar pela última vez. E o versículo 50 diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, ele entregou o seu espírito, o que significa que ele veio a óbito, ele morreu. Foi o preço que Jesus pagou por nossos pecados. Você se lembra como tudo isso começou? O pecado não veio no projeto da criação de Deus. O pecado não fez parte da criação de Deus, porque Deus criou tudo perfeito. Deus criou Adão e Eva perfeitamente e o colocou lá no jardim do Éden. Mas Deus havia determinado a lei da morte. Deus havia determinado que se eles desobedecessem, eles seriam punidos, seriam castigados com a morte. Gênesis 2:17, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, que vocês conhecem essa história. Ele diz, olha, não comam, se vocês comerem, certamente morrerás. O apóstolo Paulo, trabalhando essa doutrina, esse ensinamento, ele vai dizer, porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, ou seja, a humanidade toda se tornou pecadora por causa do pecado de um homem. Mas aí ele vai dizer, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora, Cristo Jesus, ele está se referindo. Portanto, aquele que olha para esse Cristo, aquele que conhece esse Jesus e que crê nele e que entrega a sua vida para ele, este é agraciado com o livramento do castigo e do sofrimento eterno, porque para quem crê em Jesus, o preço pelo pecado já foi pago por ele. E, portanto, todo crente, todo aquele que crê em Jesus Cristo, entregou a sua vida para ele, vive obedecendo a sua palavra, os seus ensinamentos, não vive mais para si, para o seu ego, mas para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai por meio do Filho, através das Escrituras. Este pode desfrutar, se alegrar nesta verdade, neste ensinamento, nesta certeza de que se morrer hoje não será condenado ao inferno, não tem mais dívida para pagar a Deus, porque o Filho de Deus naquela cruz, o texto nos mostra, pagou pelo meu e pelo seu pecado e pelo pecado de todo aquele que crê no nome do Filho de Deus. Pastor, o que Jesus fez por nós?
Em primeiro lugar, Jesus, o Filho de Deus, ele nos livrou do castigo eterno. Jesus livrou você do sofrimento eterno. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Mas, pastor, o que mais Jesus fez por nós? Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus na cruz do Calvário, no Gólgota, no lugar de caveira, ao morrer na cruz por nós, ele nos abriu o caminho para Deus. Isso aqui é muito interessante, é muito bonito, e nós devemos louvar a Deus por isso, porque agora, por meio de Jesus Cristo, nós, pecadores como somos, por meio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos nos dirigir à presença de Deus, sem sermos castigados, sem sermos fulminados, porque Ele é santo e eu sou pecador, porque agora, por meio de Jesus Cristo, Deus olha para mim e vê o seu Filho Jesus, o preço que Ele pagou, o preço de sangue. Jesus nos abriu o caminho para Deus, e assim Jesus nos conduz para Deus. O verso 51 traz essa simbologia, o véu do templo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, ainda nos dias de Jesus, havia o templo de Jerusalém, e como o ensinamento do Antigo Testamento, também o templo de Jerusalém nos dias de Jesus ainda preservava essa divisão entre o Santo dos Santos, portanto o lugar santíssimo, onde havia ali o símbolo da presença de Deus através da arca, manifestando que ali o sumo sacerdote, ao entrar uma vez por ano, e somente ele teria que entrar, seguindo um ritual rigoroso para poder entrar, porque sendo pecador, ele estaria na presença de Deus. Quando Jesus está preso na cruz, o verso 51, na parte inicial, diz que ao dar o último suspiro, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. O que esse símbolo, esse evento, esse milagre quer ensinar? Exatamente isso. Cristo na cruz, ao morrer por mim e por você, Ele abre-nos o caminho de acesso a Deus que Adão havia fechado. Meus irmãos, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 8, o texto, nós lemos que Deus, no início, na sua criação, com Adão e Eva, o texto dá a nós a ideia de que havia uma harmonia perfeita, um relacionamento perfeito entre Deus, o Deus Criador, e as suas criaturas. O verso 8 do capítulo 2 de Gênesis diz: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, o que nos diz que Deus vinha visitar a sua criação, Deus vinha visitar o seu jardim, Deus vinha visitar as suas criaturas, Deus vinha visitar Adão. Havia uma harmonia perfeita, havia um relacionamento perfeito, o caminho era aberto, o jardineiro vinha visitar o seu jardim, como nos diz um teólogo comentarista desse texto. Mas quando nós lemos o capítulo 3, versículo 23, nós vemos a parte tenebrosa e crítica desse relacionamento como consequência da desobediência de Adão. O versículo 23 diz que Deus expulsou. Depois que ele pecou, Deus lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o verso 24 diz que expulso o homem. Literalmente a ideia é que Deus expulsou. Não quero mais você diante de mim. Você se tornou sujo, impuro, porque você desobedeceu. Adão literalmente fechou o caminho. E o texto diz, no verso 24, na sequência, que depois que expulsou, Deus colocou querubins, anjos poderosos, que fechavam a entrada do jardim com uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Foi expulso da presença do Senhor. O homem foi impedido de ir
e de permanecer na presença de Deus. Por quê? A Bíblia responde: porque os nossos pecados nos separam de Deus. Mas agora, Cristo na cruz, Ele nos abre novamente o acesso a Deus. E assim como aquele sumo sacerdote que entrava uma vez por ano na presença de Deus, agora Cristo é o sumo sacerdote e por meio do seu sangue, o autor aos Hebreus vai nos encorajar a ir e a permanecer na presença de Deus, não tendo mais medo do juízo, não tendo mais medo da justiça, não tendo mais medo do castigo de Deus, não olhando para Deus como o nosso maior inimigo, por causa dos nossos pecados, mas olhando para Deus agora como aquele que nos ama, o nosso Pai Celestial. Todo crente precisa olhar para Deus assim, todo crente precisa se dirigir para Deus assim, todo crente precisa se alegrar e desfrutar do amor de Deus para com a sua própria vida. E Hebreus vai dizer: irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O caminho que Adão fechou foi o caminho antigo. Agora há um novo caminho em Cristo Jesus. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Você crê em Jesus? Pois bem, você pode se dirigir a Deus com a consciência tranquila, com a consciência em paz, com alegria, sem medo de ser castigado por Deus, porque ainda que você seja imperfeito, mas em Cristo você tem a perfeição e Deus garante para você esse acesso. Aliás, Ele e o Filho nos encoraja a ir e a permanecer na presença de Deus. Você lembra como é que começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Você se lembra quem que ensinou a oração do Pai Nosso? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele disse para você e para mim: quando você orar, você ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós podemos, irmãos, agora com o caminho livre, com o caminho aberto, nós podemos nos dirigir a Deus. Pastor, como eu faço isso? Você não ora? Quando você ora, você está se dirigindo a quem? A Deus. Quem possibilitou você e deu essa condição de você orar a Deus? E tenha certeza que quando você fecha os seus olhos, quando você se desliga deste mundo, das coisas desse mundo, e você se concentra pela fé em Deus através da sua oração, tenha a certeza que Deus está ouvindo a sua oração, porque Ele promete isso para você. Pastor, como é que eu ando por esse caminho até a presença de Deus? Você não canta louvores a Deus? Tenha certeza que quando você canta a Deus, Ele recebe os seus louvores. Deus se alegra com o canto. Cantai ao Senhor um cântico novo. Pastor, eu tenho uma voz horrível. Deus não está olhando. A sua voz foi Ele que te deu essa voz. Cante, louve ao Senhor. Você pode conhecer e ir até esse Deus através da sua palavra de maneira especial. Deus fala com você, o caminho está aberto, agora depende de você. Jesus Cristo na cruz nos abre o caminho de acesso a Deus novamente. Você tem aproveitado esse caminho? Você tem aproveitado essa liberdade que você tem em Cristo Jesus? E Deus te convida: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregada, você que já não suporta mais, vinde a mim, o caminho está aberto. Por meio de Jesus Cristo, você pode se dirigir a Deus e você será grandemente abençoado. Pastor, mas o que Jesus fez por nós? Eu já disse para você que Jesus, Ele
nos libertou do castigo eterno. Em segundo lugar, eu disse para você que Jesus, ele nos abriu novamente o caminho a Deus e nos conduz à presença do Senhor. Pastor, mas o que Jesus fez por nós? Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus nos livrou do poder da morte. Jesus nos livrou do poder da morte. Meus queridos irmãos, a morte é tremendamente poderosa. E esse poder da morte vem do poder do próprio Deus. Porque foi Deus quem determinou esta lei. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito dessa questão do poder da morte. Mas a morte não é mais poderosa do que o Senhor Jesus Cristo. Observe o que diz o verso 51, na parte final, até o verso 53. Ali, preso na cruz, quando Jesus dá o seu último suspiro, nos dá o testemunho. Mateus, o Evangelho de Mateus, diz que fenderam-se as rochas, racharam as rochas, partiram-se as pedras, abriram-se os sepulcros. Muitos corpos de santos, não foi qualquer um, foram os crentes, foram os que criam em Deus. Muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo daqueles sepulcros, depois da ressurreição de Cristo, de Jesus Cristo, entraram na cidade e apareceram a muitos. Meus irmãos, com Adão, o pecado de Adão nos arrastou a humanidade para debaixo do domínio e do poder da morte. Todo ser humano, sem Cristo Jesus, está debaixo dessa maldição do poder da morte. Olha que interessante, guarde aí para você saber, se você não sabe. A lei da morte que Deus determinou, ela é mais ampla do que nós costumamos imaginar. Se refere à morte física, se refere à morte espiritual e se refere à morte eterna. A morte eterna. Jesus Cristo suportou isso na cruz, ele sendo Deus perfeito. Mas a morte não foi párea para manter Jesus sob o seu poder, sob o seu domínio, e ele sendo o Deus encarnado no terceiro dia, ele ressuscitou. E agora, se você crê em Jesus Cristo, ele garante para você também a sua ressurreição. Então creia que você não permanecerá no poder da morte. Se você morrer antes de Jesus voltar, no dia que ele voltar, na sua segunda vinda, com o seu poder, ele promete arrancar do poder da morte, ele promete tirar o seu corpo do túmulo vitoriosamente, cheio de vida, vida perfeita, à semelhança do seu próprio corpo, porque ele foi castigado. Deus havia determinado por conta da desobediência de Adão. Adão pecou, desobedeceu. Deus cumpriu a sua lei e, portanto, a humanidade passou a viver sob a maldição da morte. Mas Deus não desistiu do ser humano, não desistiu de você e nem de mim. Por isso ele enviou o seu Filho ao mundo para isso daqui. Na cruz ele está cumprindo o plano de redenção de Deus. E ao morrer na cruz, pastor, o que Cristo fez por mim? Ele garante para você que a morte não tem mais poder sobre a sua vida, se você crer nele. O apóstolo Paulo vai dizer que assim como por um só homem a morte veio e reinou sobre toda a humanidade, por um só homem também, Jesus Cristo, pela sua obediência, agora todos os que creem nele têm a certeza da vida eterna. O apóstolo Paulo, tão maravilhosamente, ele vai nos ensinar a respeito dessa certeza, que ele vai dizer no capítulo 8, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repare o que Paulo vai dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo
te livrou da lei do pecado da morte. A morte é uma lei determinada por Deus, e todo ser humano que é pecador, e todos somos pecadores, estão debaixo dessa lei. Pastor, qual é a solução? Qual é a saída? Jesus Cristo. Ele venceu a morte. Ele derrotou a morte. E todo aquele que crê em Cristo Jesus pode ter a certeza de que também você, em Cristo Jesus, já venceu o poder da morte. Você não ficará preso à morte, mas você será ressuscitado. Se você quiser entender mais sobre isso, leia 1 Coríntios capítulo 15. Nesse texto maravilhoso, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós que na vinda de Jesus Cristo, na sua segunda vinda, ele irá nos ressuscitar e todos nós compareceremos diante do nosso Deus. Pastor, o que Jesus fez por nós? Ele te libertou do castigo eterno. Ele abriu para você o caminho para a presença de Deus. Ele te livrou do poder da morte. Mas há uma última coisa que eu quero que você ainda guarde no seu coração e na sua mente. O que Jesus fez pelo pecador? Ou o que ele pode fazer pelo pecador? Só ele, só Jesus é capaz de converter, de transformar radicalmente a vida do pecador. Só Jesus pode fazer o que ele fez aqui, o que eu já disse para você. Só ele pode libertar do castigo eterno, só ele pode conduzir o pecador a Deus sem ser morto, fulminado instantaneamente. Só ele pode livrar o pecador do poder da morte, mas só Jesus pode convencer o coração duro do ser humano a crer na sua palavra. É por isso que você fica angustiado, inquietado, porque você já pregou o evangelho trocentas vezes para aquela mesma pessoa. Pastor, mas ele não mudou de vida. Porque não é a sua função e nem você tem esse poder de mudar a vida de alguém, do pecador para um redimido, para um servo de Jesus Cristo. Só ele pode fazer isso. Eu quero mostrar isso no texto aí para você. O verso 54 nos fala de uma pessoa que tinha uma profissão, um soldado, que ali era também o responsável por guardar o corpo de Jesus, além de também estar ali ter providenciado para que ele fosse crucificado àquela cruz, e Mateus chama ele de centurião. O verso 54 nos diz que o centurião, depois que eles testemunharam aquele milagre, rochas, túmulos se abrindo, mortos sendo ressuscitados, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, portanto os demais soldados, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E agora eles confessam. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deve ter encontrado alguma pessoa que você tenha chegado à conclusão e você tenha dito assim: como essa pessoa tem um coração duro para Jesus. Na verdade, todo pecador tem um coração duro para Jesus, mas a impressão que temos é que alguns têm um coração de pedra. Aqui está um homem, um soldado, um centurião, alguém que era acostumado a lidar com homens frios sob o seu comando, soldados. Era homem sem muita sensibilidade. Era um homem que jamais por si mesmo iria reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, quando o pecador se encontra diante da presença do Senhor Jesus, ele não consegue resistir, e ele é levado a se dobrar, e ele é levado a confessar que Jesus é o Senhor. Assim como acontecerá no último dia, quando todos virem o nosso Senhor vindo sobre as nuvens, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nós temos aqui o centurião, que ao testemunhar o poder de Deus, por meio de Jesus Cristo preso naquela cruz, ele confessa agora, e Mateus registra a confissão dele: verdadeiramente este era Filho de Deus. E ali estão as mulheres,
as discípulas, que representam os discípulos de Jesus, também vendo os acontecimentos e provavelmente testemunhando aqui essa confissão desse centurião também. Aqui o texto não diz se ele de fato se converteu, se ele de fato se tornou um discípulo de Jesus, mas o ponto é que o pecador, quando se acha diante da presença do Senhor, quando você prega o evangelho para o pecador e o Espírito Santo trabalha no coração dele, aquele coração de pedra, não tenha nenhuma dúvida que ele se derrete, ele se torna como que areia diante do Senhor e diante da sua palavra também. Pastor, o que Jesus pode fazer pelos pecadores? Jesus pode converter, Jesus pode salvar, e Ele quer fazer isso. Mas tem uma questão. Jesus não quer fazer isso sem o seu auxílio, sem a sua participação. E aqui entra você nessa missão de Jesus, nessa missão que Ele nos dá. De tal forma que quando Ele se apresenta aos discípulos, ele claramente dá essa missão. Ele pode salvar, ele quer salvar e ele vai salvar, mas ele diz para você e para mim: vai, pregue o evangelho. Eu quero salvar pecadores como eu salvei você, mas eu quero salvar através de você. E por isso ele nos dá essa grande comissão, esse grande mandamento que nós temos no capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Pastor, o que Jesus fez por mim? Ele te libertou. Se você morrer hoje, você vai morrer em paz. Você não vai para o inferno. Jesus garantiu isso para você na cruz, se você creu e entregou a sua vida para Ele. Ele te colocou em comunhão com Deus. Deus não te vê mais como inimigo. Deus te vê como um filho amado. E Deus te ama profundamente, acredite, creia nisso. E a maior prova disso foi porque Ele mandou o seu filho para sofrer tudo isso aqui por você. Você merecia isso? Não. Pastor, merecia isso? Não. Mas Deus quis fazer isso, Ele quis te amar de tal maneira. Pastor, o que Jesus fez por mim? Ele me deixou respirar livre e leve. A morte não me domina mais. O pecado não me domina mais, porque Ele me libertou. Mas, pastor, o que Jesus quer fazer pelo pecador? Jesus quer e pode e vai fazer, vai continuar fazendo. Ele quer conversão, Ele quer converter, Ele quer salvar, mas Ele manda você ir. E é melhor nós obedecermos. É uma ordem do Senhor para a igreja. Ide pregar o evangelho. Pastor, mas como eu prego o evangelho? Diga para as pessoas que esse Deus existe. Diga para as pessoas que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz para salvar pecadores como eles. Diga para essas pessoas que eles são pecadores como todos nós somos e por isso mesmo eles precisam de um Salvador. E só existe um Salvador que de fato é capaz de salvar eles, Jesus Cristo. E diga para eles como eles devem fazer isso. Eles precisam crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e obedecer à sua palavra. Se você prega o evangelho para quem quer que seja, e essa pessoa aceita o evangelho, e ele quer conhecer mais desse Jesus, aí você vai para a segunda fase, vai para o discipulado. Você vai ser o pai, a mãe espiritual dessa pessoa, e ela vai ser muito grata a você, porque Deus usará você para a restauração, para a salvação também daquela pessoa. Essa é a missão que Deus dá para mim e para você, e para todo aquele que crê em Jesus e que é discípulo de Jesus e que foi abençoadíssimo com tudo isso que Jesus conquistou para nós na cruz. Que você possa ser edificado nesta noite ao receber essa mensagem, a sua fé seja fortalecida e que você se dedique, se envolva cada vez mais com a missão do reino de Deus neste mundo. Que Deus abençoe a todos vocês.